Dia meninos, bom dia meninas. Mais uma vez a gente se encontra aqui, né, para batermos esse papo sobre essa aula de história. Durante esses dias todos a gente ficou trabalhando a questão das manchetes, né, da apresentação de vocês. E na aula de hoje o professor Elton optou por gravar essa aula para facilitar, na verdade, nosso momento cansativo, né? Uma vez que durante esse período todo, já desde a semana passada e essa, a gente ficou muito exposto ao Zoom. Então decidi gravar aula de história para não ficar muito cansativo, não ficar também tão chato, só o Zoom, Zoom, Zoom o tempo todo, tá? Então a gente retoma aqui a aula de pré-história, pessoal, pautando aqui do tema criacionismo, como vocês podem acompanhar comigo aqui, criacionismo, e vamos fazer uma abordagem aqui de uma forma que dê para a gente compreender, na verdade, essa temática que a gente vai estar abordando aqui, ok? Então, pessoal, o que é que eu tenho de criacionismo? O que é que eu posso desde já mencionar com vocês, que você já pode estar registrando no caderno de vocês também, certo? Uma vez que esse conteúdo é conteúdo de prova, né? Perdão, de teste, que eu vou estar marcando com vocês para marcando na próxima semana, viu? Então, esse criacionismo aqui, pessoal, na verdade, vai ser uma teoria mais voltada para explicar a questão, explicar a evolução, o surgimento do homem, partindo do princípio mais religioso, né? De que alguém criou o mundo, de que alguém criou esse espaço sobrenatural e deu vida, por exemplo, no que se opõe particularmente a outra linha de pensamento, que é o evolucionismo. Então, dentro do criacionismo, que vai ser definido como uma teoria que tenta explicar a origem da vida e a evolução do homem, que vai estar se baseando na fé. Então é essa fé que vai fazer com que eu, enquanto indivíduo, acredite que há um ser sobrenatural, há um ser divino, né, que criou o mundo, que criou o universo e deu vida. Essa perspectiva, ela parte da teoria criacionista. Outra observação também interessante, e aqui já registro o que a gente vai relatar sobre o criacionismo, é que não somente quando eu falo de fé ou coisa parecida, eu não estou pautado exclusivamente na religião católica ou no mundo protestante, né, dentro da vertente evangélica. Não é isso, né? Outras culturas, outros povos também partiram da sua própria versão de criacionismo, né? Então, para não ficar parecendo que é algo relacionado exclusivamente à questão da Igreja Católica ou então do mundo protestante. Não é, ok, pessoal? A exemplo disso, eu tenho aqui a mitologia grega, que vai explicar o criacionismo a partir da origem dos deuses, né? Da criação de tudo. Eu tenho a mitologia chinesa, o cristianismo, que eu já falei a vocês, dentro da perspectiva do livro do Gênesis, entre outras religiões. Ainda sobre a origem da vida, só para reforçar o que eu disse aqui na aula anterior, esse criacionismo aqui, ó, é aquele que prega que o mundo foi desenvolvido, né, foi criado em 6 dias, e no sétimo dia, no sétimo período, o Criador descansou. Essa teoria, ela se baseia no livro do Gênesis, no Antigo Testamento. E o que é importante, pessoal, dentro dessa perspectiva criacionista, né? Que dentro do cientificismo, dentro da ciência, dentro da corrente científica, não há uma aceitação na perspectiva criacionista, né? Por que, professor, não há essa aceitação dentro da corrente científica? Porque, na verdade, os cientistas defendem, e aqui a gente já viu isso em filosofia, a ciência é uma teoria exata, né? Já o criacionismo pautado na fé não é isso, né? Eu creio apenas pela fé, baseado na minha crença. É igual, por exemplo, eu sendo indígena, ter minha crença, né, no caso dos povos indígenas, que existe o Deus Sol, Deus Natureza, né, que se eu fazer a dança da chuva vai chover. Então tudo isso são crenças que, na verdade,
se explica em diversas culturas no Ocidente e no Oriente. Então a ciência não defende a corrente criacionista em virtude disso, né? Por não haver provas da existência de Deus. Mas aqui nós vamos misturar aqui as coisas. Já o evolucionismo, que se distingue aqui do criacionismo, atualmente, né, se discute muito a teoria evolucionista, porque a gente vai ter aqui uma explicação científica pautada pelo defensor, pelo criador dessa corrente evolucionista, que é o Charles Darwin, né? E o Charles Darwin vai trazer na sua analogia, na sua pesquisa, né, no século XIX, que o homem e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Professor, como assim um longo processo de evolução? O Charles Darwin vai acreditar, pessoal, que os mais fortes sobreviveriam, né, dentro do processo evolutivo. Você pode perguntar, tá, professor, e como tudo começou? Já que o Charles Darwin fala que houve uma evolução dos mais fortes. Pessoal, uma das criações, uma das hipóteses colocadas na análise do evolucionismo é que dentro de uma explosão cósmica, né, o mundo, ou como eu posso chamar assim, o universo vai se formar, e dentro dessa explosão cósmica a gente vai ter uma diversidade de anos, bilhões de anos, por exemplo, com dificuldade de voltar à sua normalidade. Isso seria aqui, eu vou dar um exemplo para vocês disso aqui, como era a Terra mais ou menos há bilhões de anos, né? Imagine você fazendo uma sopa muito quente, nossa, um exemplo mais besta, né, pessoal? Mas claro que nem se compara. Mas uma sopa, e dentro dessa sopa lá, seu celular está borbulhando ali, né, fervendo. Era assim que era a Terra antes. Então também foi necessário bilhões de anos, milhões de anos, milhares de anos, para que com chuva, para que a Terra resfriasse. Nesse processo de resfriamento, começa a surgir também não somente mares e rios ou coisa parecida, mas também alguns seres vivos, como a bactéria, a planta, né, que vai dar origem a outros seres vivos. É o caso, por exemplo, dos primeiros primatas, né? Professor, mas eu posso afirmar aqui nessa origem dessas células, dessas bactérias que vão se formar no oceano, que vai se formar na Terra, que os primatas são, nós descendemos dos primatas? Calma, não é essa a afirmação, tá? Então, para Charles Darwin, pessoal, ele vai dizer que vai haver algumas variações dentro do processo de evolução. Dentro dessa variação, eu teria a variação positiva, que seria pautada na sobrevivência e na reprodução, né? A partir daquela explosão cósmica, a partir daquelas bactérias, a partir da formação dos primeiros indivíduos, dos primeiros seres vivos, né? E eu também teria a variação negativa, que seria a adaptação desse homem, desse ser ao espaço de sobrevivência. Logo, o que é que o Charles Darwin vai entender? Que só os mais fortes irão sobreviver. Ora, professor, imagine aí, as pessoas que moram no Polo Norte, elas estão adaptadas àquela região. Será que nós aqui do Nordeste, em verão daqueles, será que nos adaptaríamos àquela região? É provável que sim, mas é provável também que não. Ora, se eu não me adaptasse àquela região, não conseguir sobreviver, pescar, coisa parecida, devido ao frio ser muito intenso, o que acontecia comigo em relação àquelas outras pessoas de lá? Eu iria morrer. Logo, a minha espécie, o meu grupo desapareceria. A ideia do Charles Darwin era justamente essa aqui, primeiro ano, entendeu? Os mais fortes vão sobreviver. Como é que ele vai chamar esse processo aqui? Seleção natural. Os mais fortes sobreviveriam, eu chamo isso de seleção natural. Outro aspecto importante dentro do conceito histórico vai ser a arqueologia e o papel dessa arqueologia. Professor, como assim vai ser importante a arqueologia? Primeiro ano, se você fizer uma análise minuciosa do que eu estou te falando, a gente não teria muitas informações hoje se não fosse, por exemplo, a arqueologia. Professor, como assim? Ora, pessoal, como é que eu vou saber, por exemplo, que haviam homens, ou os primeiros seres humanos aqui no Brasil, por volta de cerca de 11.500 anos atrás ou 50 mil anos atrás? Só tinha uma forma de eu saber disso. Ou escavando, né? É um papel do arqueólogo fazer esse processo dentro da arqueologia. Ou então vivenciando aí os locais onde os primeiros homens vão estar morando, que eram nas cavernas, né, inicialmente.
Mas em sua maioria, esse processo do processo da arqueologia vai ser muito relevante aqui agora para a gente entender o seu papel dentro do processo da explicação da história em relação à origem do homem. A gente também vai perceber que quando esses primeiros homens, né, que a gente vai imaginar a sua formação, os primeiros primatas, né, que vamos chamar aqui de macacos de fato, eles não serão hominídeos, nem tampouco serão seres humanos. Eles serão animais de fato. Tá? A primeira linhagem diferente em relação ao gênero Homo vai surgir de uma nova vertente. É como se eu tivesse o seguinte, primeiro ano, ó. Aqui eu tenho duas vertentes que surgirão segundo Darwin, tá? Ó, na linhagem primata, eu tenho na linhagem primata a formação dos macacos, e dessa linhagem, desse tronco de origem, essa aqui seria uma definição mais propícia, desse tronco de origem aqui, né, que dessa linhagem origina-se os macacos, e dessa outra linhagem origina-se os Australopithecus, né? Professor, Australopithecus é macaco também? Não, Australopithecus, pessoal, vai ser a primeira formação que vai levar adiante os sucessores desses primeiros formadores da humanidade. E o Australopithecus é um dos primeiros hominídeos a surgir na África, tá? Então por isso se diz que a África é o berço da humanidade, porque é lá que surgem os primeiros hominídeos, tá? E ao exemplo desse está o Australopithecus. Mas o que nos interessa aqui no processo de formação é que esse Australopithecus ele não é um macaco, pessoal. Ele já pertence ao gênero Homo e não mais ao gênero primata, certo? É isso que você precisa entender. Gênero Homo, Australopithecus. Gênero primata, macaco. Perdão, macaco, gênero primata. Australopithecus, gênero Homo. O que é gênero Homo? Que vai originar o homem, que vai originar a humanidade. E a gente tem, pessoal, dentro dessa sucessão de gênero, o que você precisa entender. O que é o gênero Homo? O gênero Homo é a árvore da família dos hominídeos que vai chegar até os seres humanos do dia de hoje, tá? E, na verdade, ela parte do princípio dos Australopithecus. Então, quando eu falava lá atrás, ó, primata, macaco, Australopithecus, e eu vou criar uma terceira vertente, para você ficar esperto. Primatas, macacos. Australopithecus, que vai ser as primeiras formações bípedes, ou seja, que anda com duas pernas, tá? Também vai dar origem a outros grupos. Então eu tenho o Australopithecus, que vai dar origem a outros grupos também, diferente do gênero Homo, mas não é macaco. Mas eu tenho aqui o Homo, o gênero Homo, que vai dar origem a nós, aos dias atuais, segundo a teoria evolucionista. Professor, beleza, até aqui tudo bem, entendi. Primatas, macacos. Australopithecus vai originar outros grupos, que não macacos. E o gênero Homo, que vai originar os homens de hoje, nós de hoje, ok? Vamos compreender aqui, por exemplo, alguns grupos que vai se formar dentro da perspectiva do gênero Homo, tá? Não é o Australopithecus, nem é o gênero primata, nem é o que eu estou falando aqui é o gênero Homo, tá, pessoal? Tendo esse gênero Homo, eu tenho o Homo habilis. Esse Homo habilis, primeiro ano, ele vai conviver ao mesmo tempo que o Australopithecus, há mais ou menos 2 milhões de anos. Na onde, professor? Na África. Ou seja, eu estou afirmando para você que é na África o berço da civilização, o berço da humanidade. Por isso se afirma muito isso. Mas quando você vai estudar a história, você vê muito se falar em Europa, né? Por quê, professor? Porque na verdade a história que a gente conhece é uma história europeia, tá? Que foi traída pelos portugueses, pelos espanhóis. Por isso que nós não focamos muito na história da África, pessoal, tá? Porque fomos colonizados por europeus. É a chamada eurocentralização, né, do conhecimento. Eu tenho também, além do Homo habilis, o Homo neandertal. E esse Homo neandertal, ele vive há cerca de 135 mil até 34 mil anos atrás. E é esse Homo neandertal, ele vai ser um dos mais semelhantes, por exemplo,
com a gente, né? Esse Homo neandertal, ó, esse cara aqui, ele já sepultava os seus mortos, esse cara aqui, ele já chorava quando perdia alguém do grupo, já se vestia com pele de animais, então já tinha já uma certa cultura voltada para a sobrevivência. O que na verdade a gente precisa compreender de fato aqui? A gente vai ver cada uma mais adiante, mas você precisa entender o seguinte: o que nós descendemos vai ser esse último hominídeo aqui, o Homo sapiens sapiens, ou o homem sabido, né? É dessa espécie aqui, pessoal, que a gente faz parte, né? E cerca de 40 mil anos atrás, esse Homo sapiens sapiens ele também vive na África, mas também ele chega até outros continentes. A exemplo da Ásia, Europa e América, perdão. Essa travessia ou essa expansão do Homo sapiens sapiens vai fazer com que, dentro do contexto histórico do evolucionismo, esse homem tenha atravessado continentes. E a gente vai perceber daqui a pouco como esse homem que atravessou continentes chegou até a América, por exemplo. A partir do ano de 10.000 a.C., esse grupo, que até então eram caçadores e coletores, vão promover algumas transformações importantes. Ou seja, no cerca de 40 mil anos atrás, ou é com o Homo sapiens sapiens, que a gente vai perceber e ter o desenvolvimento da agricultura. São eles que vão começar para a prática da agricultura, o Homo sapiens sapiens. São eles que vão começar, primeiro ano, domesticar animais, ou seja, em outras palavras, amansar o animal, né? Por exemplo, o gato, galinhas, tá? Esses animais vão começar a domesticá-los, porque eram animais selvagens, e vão organizar os primeiros núcleos urbanos. Então, a partir do Homo sapiens sapiens que a gente vai perceber uma organização social, né? As primeiras formações de pequenas cidadezinhas, dos pequenos núcleos povoados com uma grande quantidade de pessoas. Isso é muito importante. E é nessa fase da agricultura que a gente vai perceber a importância agora da pré-história. Aqui eu tenho o Homo habilis, eu coloquei algumas imagens para vocês darem uma olhada, né? O Homo habilis, pessoal, ou o homem habilidoso, como vocês podem ver, né? Esse cara aqui, ele já tinha habilidades muito importantes. E dentre o Homo habilis, e aqui eu chamo a atenção para vocês de um detalhe, né? A divisão da pré-história. Paleolítico, Neolítico, Mesolítico. Eu vou chegar mais adiante lá para vocês perceberem. Eu coloquei todos os gêneros aqui até chegarmos ao Homo sapiens, que é o último hominídeo que vamos descender. Observe que esse Homo sapiens, Homo habilis, primeiro ano, ele já tem as suas ferramentas de pedra muito bem preparadas, muito bem, como eu poderia dizer, afinadas, muito bem lisinhas. Esse período aqui agora, que o Homo habilis vai estar vivendo, a gente vai chamar aqui de Neolítico, né? E o que seria esse Neolítico? Eu vou dividir aqui para você ter duas ideias. Eu tenho o Paleolítico e eu tenho o Neolítico. Paleolítico significa idade da pedra lascada. E Neolítico significa idade da pedra polida. O que significa dizer lascada e polida na pré-história? Pessoal, a idade da pedra lascada ou paleolítico significava dizer uma capacidade desse homem ainda muito pequena. Tá? Ele não tinha uma habilidade em desenvolver suas próprias ferramentas. Ele não tinha uma habilidade para praticar uma caça com maior perfeição. Então, esse homem que eu estou citando seria o homem do Paleolítico ou o homem da idade da pedra lascada. Já o homem do Neolítico, que é o caso do Neandertal, do Homo habilis, por exemplo, ele já vai ter algumas habilidades muito importantes. Dentre elas, a preparação dos seus instrumentos de caça. Observa aqui que eles conseguiram caçar uma zebra, caçar outros animais de grande porte também. Aqui eu tenho o Homo erectus. E dentro dessa perspectiva do Homo erectus, você vai perceber que os instrumentos de pedra dele vai ser rude. Então ele vai estar dentro do Paleolítico. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês para uma coisa. Por que o Homo erectus, primeiro ano? Primeiro fator importante. Porque é a partir do Homo erectus que a gente vai perceber que eles vão andar bípede. Porque até então, antes deles,
tá? Antes do Homo habilis e antes do Homo erectus, a gente vai ter eles andando quadrúpedes, de 4 pés. De 4 pés. O que é interessante aqui, pessoal? Andar de 4 pés significava dizer que algumas habilidades deixavam de ser alcançadas. Então, com o Homo erectus, agora nesse passo evolutivo, ele deixa de andar de 4 pés e passa a andar, bípede. Ou seja, ele passa a andar de 4 pés, o que vai facilitar muito capturar um animal na carreira, ele vai correr mais, ele terá maiores habilidades, certo? Outra descoberta importante do Homo erectus, ele vai descobrir o fogo, tá? Então o fogo vai ser descoberto pelo Homo erectus. Professor, qual a importância do fogo dentro da pré-história? Muito importante. As queimadas vão surgir a partir do Homo erectus também, tá? Professor, então eu posso afirmar aqui que agora com as queimadas ele já vai começar a praticar agricultura? Não, pessoal. O fogo vai existir, mas não para praticar as queimadas em si. O fogo vai existir para aquecer eles do frio, para assar a carne, que eles comiam a carne crua. O fogo vai existir para espantar animais, né, que à noite, ao estar dormindo, podia chegar a invadir a caverna. Todos esses fatores muito importantes aqui, tá? Mas praticar a queimada com conhecimento e plantar as suas sementes, isso não acontecia. Isso vai acontecer no Homo sapiens, tá? As queimadas de fato, com conhecimento, com base, vão ocorrer com o Homo sapiens, que é o último hominídeo e o que iremos descender. Aqui eu tenho, pessoal, a evolução desse hominídeo, para você ter uma ideia do que eu estou retratando. Olha aqui, ó. Eu tenho o Australopithecus, que vai viver há 3,5 milhões e 2 bilhões de anos atrás. Eu tenho o Homo habilis, 2,4 milhões e 1,6 milhões de anos atrás. Eu tenho o Homo erectus, né, que vai ter aqui, começar a andar bípede, vai dar um pontapé inicial, tá? Eu coloquei aqui essa base aqui, ó, mas esse cara aqui, ele andava quádrupede, tá? Mas por mais que ele ficasse ereto para pegar as plantas, pegar a semente das coisas no alto, em determinada planta, na árvore, mas ele voltava à posição quadrúpede. Aqui, a partir do Homo erectus, eu tenho definitivamente a posição bípede, tá? Isso aqui é muito importante dentro do processo do quadro evolutivo no evolucionismo. Então eu tenho 2 milhões a 400 mil anos atrás, o Homo erectus, que vai se desenvolver, evoluir. Eu tenho 2,5 milhões a 12 mil anos atrás, o Homo neandertal, e aí já começa aqui a septar seus mortos e tudo mais. Eu tenho há 300 mil anos atrás o Homo sapiens sapiens. Esse aqui é o que iremos descender, é o último hominídeo do gênero Homo que vai descender a espécie humana de acordo com o evolucionismo. As primeiras pinturas, pessoal, dentro da perspectiva da história, elas serão consideradas de pinturas rupestres ou os primeiros artefatos rupestres, né? E são elas, por exemplo, que vai nos dar a condição de compreendermos aqui o passado, né? Como eu disse a vocês, é aqui que entra a arqueologia como disciplina, como matéria muito importante para auxiliar a história, para auxiliar a sociologia, para auxiliar a origem de tudo. Então a arqueologia vai ser muito importante nessa perspectiva. Então se eu perguntar a vocês a importância da arqueologia para o auxílio da história, vocês já sabem responder, né? Porque ela vai, através do processo de escavações, através do processo de análise do que foi vivido no passado, tá? De parede de cavernas, em escavações, em túmulos ou coisa parecida, como foi o passado dos seres humanos. E isso faz com que a história vá lá e registre esses fatos, ok, pessoal? Dentro da pré-história eu coloquei aqui, e vocês precisam conhecer isso aqui. Professor, a história está dividida, a história, você precisa saber disso, viu, pessoal? A história está dividida, primeiro ano, de acordo com é uma divisão europeia também aqui, mas a história está dividida assim: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Professor, na pré-história, olha aqui, ó, na pré-história eu tenho
de onde que vai a pré-história? O que é pré-história? A pré-história, o que caracteriza a pré-história é a arte rupestre. Porém, é o período da história mais antigo, né? É a mais antiga das representações artísticas gravadas em cavernas e suas paredes. Portanto, a gente costuma dividir a história em dois períodos, né? Assim, pré e história. Professor, como assim? Pré-história. Pré-história seria o período que vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita. Isso seria pré-história. Tá, pessoal? Então, pré-história seria o período que vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita. Professor, e quando é que passa a ser história? Quando é que a gente passa a compreender a história como história? Quando o homem passa a escrever. Então, quando o homem passa a descobrir a escrita, inventar a escrita, a gente tem aí um marco no processo histórico. E quando é que ele começa, professor? Com a história do Egito, com a história do Egito, a gente vai ver daqui a pouco no próximo capítulo, com a questão das primeiras descobertas e invenções de escrita lá dos sacerdotes, e também com a história da Mesopotâmia, que vocês vão ver também, que é Egito e Mesopotâmia, tá? Então eu tenho aqui, dentro da divisão da história, como eu já disse antes, a pré-história que eu já falei lá acima, a Idade Antiga, que vai retratar a arte egípcia ou a história egípcia, arte grega ou história grega, arte romana, história romana. Na Idade Média eu tenho a arte gótica, e dentro dessa arte gótica eu vou ter aqui o chamado feudalismo. Feudalismo, tá? Com os senhores feudais, com os servos, camponeses, enfim. Na Idade Moderna eu vou ter o Renascimento, o Barroco, o Rococó, o Romantismo, o Impressionismo, o Rococó, perdão, né? E é na Idade Moderna, deixa eu só lembrar vocês aqui, é nessa Idade Moderna que a gente vai ver o Renascimento, a gente vai ver a Reforma Protestante, com Martinho Lutero e João Calvino, tá? A gente vai estar vendo aqui, além disso, as grandes navegações, uma série de coisas dentro da Idade Moderna. E dentro da Idade Contemporânea, a gente vai estar vendo, além dessas características aqui, a Revolução Francesa, o ditadura militar, surgiu no ano passado, uma série de formações, como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? A história do Brasil, no geral, e enfim. Certo, pessoal? Aqui eu tenho o Homo Neandertal, e esse Homo Neandertal é o penúltimo homem, né? Ali antes do Homo Sapiens. Observe que ele já tem aí uma característica bem humana, né? Ele já se veste aí com pele de animais. E esse Homo Neandertal, ele vai estar aí entre 150 a 30 mil anos atrás, na Europa, no Oriente Médio, e partes da Europa Central, Ocidental e da Ásia. Esses caras aqui, esses primeiros homens, no caso o Homo Neandertal, ele já vai usar ferramentas mais sofisticadas, né, como lanças de pontas bem afiadinha, pele de animais para a produção do frio, e já tinha um certo grau de organização social, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. E outra coisa que vai medir a capacidade intelectual desse homem vai ser o seu crânio, né? O desenvolvimento do seu crânio e o seu cérebro vai ser muito importante para que isso aponte a evolução desse homem. Aqui eu tenho o Homo sapiens, observe que as características dele é uma característica bastante humana. O volume do seu cérebro chega a 1.200 centímetros cúbicos a 1.500 centímetros cúbicos. Esse Homo sapiens, ele surge há cerca de 100 mil anos atrás, entre Europa, Ásia, América e Oceania. As principais características deles, né, mediam cerca de 1,50 a 1,70 de altura, eram bem grandes, bem alto, né, tinha uma certa altura. Os outros eram menores, eram 1,20 m, 1,15 m, eram bem baixinhos, né, 1,30 m. Então, aqui agora a gente tem já uma característica bem próxima a gente. Comunicava através de sons, não tinha uma fala específica, como a gente fala hoje. Eram seminômades, né? Não eram nômades. Essa é uma característica muito importante, tá, pessoal? Porque os outros hominídeos, eles eram nômades. O que significa isso, professor? Não tinham moradia fixa, né? Caçavam aqui, coletavam aqui e iam para outro lugar, outro ponto da floresta, outro ponto dos rios, certo? Aqui não. Aqui agora, o Homo sapiens sapiens,
ele passa a ser seminômade. O que significa isso, professor? Ele passa a ter um local fixo. Ele vai caçar, ele vai pescar, ele vai desenvolver a agricultura, mas ele volta à noite para o seu local onde ele habita, tá? Então ele era coletor e caçador, agora ele passa a viver coletando, ele vai recoletar também, ele vai caçar também, vai pescar, porém, ele vai praticar agricultura, porém, ele tem uma moradia agora, tá? Não vai viver mais buscando oportunidades. Como ele vivia? Ele vivia em grupo e habitava em acampamentos temporários ou em grutas, né? Que é o que vai facilitar aí a sua sobrevivência. Vai fabricar instrumentos variados e aperfeiçoados, já tinha uma habilidade muito grande, e este hominídeo enterrava e prestava culto a seus mortos, já tinha uma habilidade aqui, já tinha um sentimento envolvido, né? Dentro da arte rupestre, que é o que vai constar na pré-história, a gente vai ter aqui que vai ser uma arte específica da pré-história, né? A arte rupestre ela vai caracterizar a pré-história. Professor, a arte rupestre surgiu na Idade Antiga? Não. Ela surge na pré-história, que é o período onde o homem não sabia nem ler nem escrever. Tem características diferentes entre os períodos paleolítico e os períodos neolíticos. Eu já disse a vocês antes o que significava paleolítico e o que significava neolítico. Paleolítico significava período, idade da pedra lascada, e neolítico significava idade da pedra polida. Anote isso para não esquecerem aqui, pessoal. Tá? O paleolítico caracteriza aí um período mais não tão habilidoso desses homens que vão habitar nesse período, e o neolítico já caracteriza um período mais habilidoso desses hominídeos. E essa pré-história também ela vai incluir pinturas, esculturas, objetos ou ferramentas desse povo que habitava essa região, ok, pessoal? Eu vou encerrar essa aula aqui para não ficar muito longa a aula, e aí eu gravo o restante da aula para vocês, ok? Até no instante.